Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo em teu sangue. Este belíssimo hino, criado por São Tomás de Aquino, remete-nos à imagem de Jesus sendo um pelicano. E aí você se pergunta, por quê? Bem, a iconografia cristã abrange um rico conjunto de símbolos que refletem realidades espirituais. Essas realidades aparecem ou podem ser representadas em figuras terrenas. Muitas figuras são representadas a partir de animais, pedras, flores, plantas. Especialmente nesses conjuntos de representações está a Sagrada Eucaristia, fonte de vida da Igreja, o sacrifício máximo de Cristo Jesus por nós. Muitas são as representações e uma delas eu achei muito interessante, que é a do pelicano. O pelicano é representado a rasgar o próprio peito para alimentar suas crias. Portanto, ele é o símbolo do sacrifício e da doação total de Cristo a nós. Na Eucaristia, Jesus Cristo é o pão do céu, aquele que veio trazer e permitir a nossa salvação. O símbolo do pelicano pode ter algumas origens. Numa delas, remete a um bestiário, que são representações de animais, né, com essas realidades espirituais. E um dos primeiros que a gente tem notícia é o Fisiologos. É um bestiário cristão escrito no Egito Antigo, lá pelo século II, que influenciou toda a Idade Média. Nessa versão da lenda, pequenos pelicanos no nascimento batiam em seu pai. Como retaliação, este pai mata esses pelicanos, mas 3 dias depois, vejam a relação, eles retornam à vida graças às gotas de sangue que sua mãe pingava sobre eles. O Fisiologos, então, foi copiado e traduzido inúmeras vezes ao longo da Idade Média e foi imitado por outros como o Guillaume Leclerc e Bartolomeus Anglicus, que, por sinal, influenciaram bastante a arte cristã. Então, esse comportamento de se doar, um admirável comportamento, levou a relacionar esta ave com nosso Senhor Jesus Cristo, que oferece seu corpo na Eucaristia em cada missa. Imagine você, Jesus se oferece em sacrifício por suas pequenas criaturas. Dá seu próprio sangue para que tenhamos vida. Nos tira da garra da morte que vem do pecado que entrou no mundo. Jesus nos alimenta com seu próprio corpo, com seu próprio sangue, por meio do seu Santíssimo Sacramento. Em cada missa, Cristo nos oferece a Santa Eucaristia em todo o seu corpo, seu sangue, alma e divindade. Uma das inspirações bíblicas para relacionar o pelicano mais tarde com Jesus é quando Davi escreve no Salmo 102: Sou semelhante ao pelicano no deserto, cheguei a ser como a coruja das ruínas, vigio-me e tornei-me como um passarinho solitário no telhado. Veja que neste salmo, Davi usa até 7 tipos, Ele usa 7 tipos figurativos para demonstrar sua aflição: fumaça, lenha, erva, pelicano, coruja, pardal e sombra. O contexto histórico deste salmo demonstra a aflição de Davi, salmista, que se compara ao pelicano, a coruja e ao pardal. Refere-se, provavelmente, à cidade de Jerusalém, destruída mais ou menos no ano 586. Quando Davi disse: sou semelhante no deserto, ele estava querendo relacionar com uma situação contrária à própria natureza do pelicano, que normalmente é uma ave aquática. O pelicano, então, aí representa uma vida de aflição por viver longe de seu principal habitat. No deserto, as dificuldades se acentuam, a fome, a escassez, a morte é sempre presente. A desolação está aí. Então este pássaro
no meio desta desolação, se torna uma imagem impressionante de solidão e angústia, como Cristo na cruz, entregando-se por nós para nos redimir, para nos resgatar da morte. Mais tarde, Eusébio de Cesareia, comentando sobre este salmo, ele apresenta uma característica das lendas. O pelicano se levanta no ninho e machuca o peito até sangrar, fazendo com que o sangue caia sobre os pássaros mortos que voltam à vida, aos seus filhotes, que voltam à vida. Santo Agostinho também desenvolve mais ou menos o mesmo discurso, falando o seguinte: ele explica esta bem-aventurança do pelicano, transformando num emblema moral que vai ser reconhecido como símbolo da ressurreição, da vitória sobre a morte. Já no início do século V, São Jerônimo valeu-se desse significado simbólico ao comentar também o Salmo, assemelho-me ao pelicano do deserto. Isso continua perpetuando o simbolismo cristão e é marcado de forma bem interessante com as palavras que eu comecei aqui, no hino chamado Adoro-te Devote, que, perdoe-me o latim, fala assim: Pie pelicani iesu domine, mi immundo munda tua sanguine, cuius una stilla salvam facere totum mundum, quid ad homini isale. Ou seja, Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. É evidente o símbolo eucarístico aí. Então, o símbolo eucarístico desta ave se encontra em numerosas obras de arte, esculturas, pinturas e até em textos literários, como a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que ele escreve em um de seus versos: O santo é este, que estreitava ao peito o nosso pelicano e dele assíduo, sobre a cruz a missão sublime eleito. Veja que isso é justamente na parte do paraíso, porque a comédia, ou Divina Comédia, como é conhecida depois, tem inferno, purgatório e céu. Então, céu está Cristo. Conta também uma outra lenda medieval que um pelicano, belo dia, saiu lá do seu ninho em busca de comida para os seus recém-nascidos filhotes. Ele não notou que por perto se escondia um predador, só esperando a sua ausência para atacar o ninho. Mal este pelicano desapareceu no horizonte, o danado do predador ataca os coitadinhos, que ainda não tinham aprendido a voar e nem a se defender. O predador devorou a todos, só deixando como sobra as pequeninas ossadas com as penas que mal começavam a despontar. Quando o pelicano voltou ao ninho, viu a tragédia que ocorrera. Atirando-se sobre os corpos dos filhos, chorou horas e horas até que suas lágrimas secaram. Sem mais lágrimas para chorar pelos filhos mortos, começou a bicar o próprio peito, fazendo verter sobre o corpo dos pequeninos o sangue que jorrava dos ferimentos, que ele mesmo provocara com aquela mutilação. No seu desespero, não percebeu que as gotas de seu sangue pouco a pouco iam reconstituindo a vida de seus filhos mortos, e assim, com o sangue do seu sacrifício e as provas do seu amor, a sua família ressuscitaram. É evidente aí, se não, eu esclareço, que os filhotes somos nós, o predador é o diabo, que nos provocou a morte pelo pecado, pela separação de Deus. E é o próprio Deus encarnado, Filho, Deus Filho encarnado, que do seu peito jorra sangue. É a imagem do Jesus misericordioso. É claro que a Europa, então, se inspirou bastante, a Europa medieval se inspirou bastante nisso, e fazendo a comparação dessas aves com com um animal especial, zeloso, que alimenta seus filhotes com o próprio sangue. Mas também a gente pode perceber que eles alimentam os seus filhotes ele recolhe os peixes no mar, ele vai pescar, pega peixe no mar, no rio, e volta para entregar os seus filhos. Então poderia se associar aí também, dar-se completamente, às vezes até à custa de se sangrar, porque de repente pode haver algum tipo de sangramento. Claro, isso pode ser só uma lenda ou pode ser algo mais biológico desse jeito. Então essa
esse pelicano, né, que possui essa bolsa membranosa que prende um bico, né, que tem mais ou menos 2 ou 3 vezes o tamanho do seu estômago, armazena esses alimentos para ele se alimentar e também para seus filhotes. É claro que os antigos, observando esse procedimento, poderiam imaginar que o pássaro poderia se machucar eventualmente para alimentar os pequenos filhotes, né, transformando então esse um símbolo evidente de altruísmo, um completo sacrifício de si mesmo aos seus filhos. Uma outra possibilidade que alguns levantam é que, devido a uma doença muito comum nos pelicanos, deixava a marca vermelha no peito, e isso pode também remeter a essa ideia do sangue jorrando do peito. Esses pelicanos que têm essa habilidade de pesca alimentam as suas crias. E é claro que a lenda, é muito fácil, né, a gente atribuir a lenda a esse momento de escassez, de solidão, de desolação, que é fácil ter essa história de que ele, não tendo, né, o alimento na sua boca, dado o seu próprio peito, abre o seu próprio lado, né, jorrando sangue em seus filhotes. Até o Leonardo da Vinci reverberou uma lenda, né, que o pelicano, vendo seus filhotes aí mortos por uma serpente, evidentemente aí mais uma vez remetendo ao Gênesis, né? O pelicano, vendo que seus filhotes foram mortos por uma serpente, lhes devolvia a vida às custas da própria, pulverizando sangue sobre eles. Então, o pássaro foi ligado muito fortemente ao simbolismo cristão e foi aparecendo em muitas iluminuras, nos capitéis de igreja, em brasões. É tão comum, né, que adorna o cetro de Ottokar, que Tintim devolve ao rei Cidálvia, Muscar XII, antes de ser recebido na Ordem do Pelicano de Ouro, a mais alta distinção do país imaginário de Tintim, né, e as suas aventuras. Quem não assistiu o desenho, sei lá, leu os textos, os quadrinhos, pode dar uma busca aí e achar. Tá? Mais ou menos pelo século XIII, aparece muito em vitrais, né, simbolizando, portanto, Cristo, que derrama seu próprio sangue para a salvação do mundo. Especialmente lá pelo século XVII e no início do século XIX, o pelicano é retomado como sinal de dedicação de pais aos filhos, né, retomado também, mais uma vez, com a morte de Cristo. A partir, então, desses tempos para cá, nós temos essas relações e, de vez em quando, nós percebemos essa simbologia. Para não dizer que é só do Tintim, né, reinos e dinastias reais se inspiraram, como a dinastia escocesa dos Stuarts, que adotaram o pelicano em seus brasões, que inclui um pelicano de prata alimentando seus filhotes. E aí tem a frase, Virecit lunere virtudes, a coragem se fortalece com o ferimento. Assim como seu sangue, associado à cruz e à Eucaristia, promete a ressurreição, o pelicano tornou-se um símbolo da ressurreição. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que minha alma viva de vós, e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me eu que sou imundo em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velada agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém.